Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da greve dos caminhoneiros, vamos falar também de calvície, racismo e música. Os nossos convidados são Badia Saad, que é cantora, violonista e compositora. Ela está lançando o livro e também o show Volta ao Mundo em 80 Artistas, com participação de Ney Matogrosso e também Lucina. Giovana Xavier é professora e ativista. No mês de aniversário dos 130 anos da abolição da escravatura, ela fala sobre o catálogo Intelectuais Negras Visíveis. Heloísa Hofmeister é dermatologista. Ela conversa com a gente sobre a diferença entre queda de cabelo e alopécia e também as causas da calvície. Gilberto Braga é economista. Ele fala sobre a greve dos caminhoneiros, que paralisa as estradas há 5 dias e compromete o abastecimento em todo o Brasil. Comigo hoje no programa, Camila Abreu, que vai explicar como vocês participam desse programa tão rico de informação, não é isso, Camila Abreu? Exatamente, Kate. Semana difícil para a gente brasileira, não é mesmo? Bom, mas eu tô aqui para convidar vocês para participar do Sem Censura. Entre nas nossas redes sociais, pode ser pelo Facebook, Twitter, Instagram, mande a sua mensagem ou pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber aqui e repassar para eles. Participe também pelo WhatsApp, pelo número 999035329. Vou ficar aqui ansiosa esperando a sua participação. Gente, participem mesmo. A gente, às vezes, até do jeito que a gente está hoje no Brasil de hoje, a gente, às vezes, dá vontade da gente dar a volta, né? Ou meia volta, não sabe bem o que fazer. Ainda bem que a gente tem os nossos artistas que dão uma volta pela arte, como é o caso da Badia Saad, que fez um livro, está lançando um show com um título muito peculiar, né? A Volta ao Mundo em 80 Artistas. Pois aconteceu porque eu sonhei que o Júlio Verne chegou no meu camarim com um buquê de flores, quando eu estava imaginando o que fazer com esses artigos que eu estava escrevendo para uma revista em São Paulo sobre Gente, música. mas que sonho bom esse, não é? Verdade. Esse é um sonho E aí eu maravilhoso. falei, Volta ao Mundo em 80 Artistas. Só que eu não tinha todos esses artistas, aí parti para uma pesquisa e mergulhando dentro da minha própria história. Gente, olha só, então vamos conhecer a história desta artista que está aqui com a gente. Badia, vamos lá para o palco para ver o que você escolheu para cantar para a gente, tocar, né? Hoje, no dia de hoje, essa sexta-feira. Opa! Poxa, já começamos aqui no caos. Mas eu vou te dar uma ajudinha, não tem problema nenhum. Porque a gente vai fazer... Cai, mas a gente levanta, não é isso, pessoal? Não é isso? Olha, não é não? Não é? Vale para tudo, né? Cai e a gente levanta. Vamos lá, Badia, o que você vai tocar? Que tem tudo a ver com o tema, com tudo que estamos vivendo, né? Acredite ou não, do Lenine. Deu raposa na cabeça, deu bicho no pé do samba, deu federa na muamba e deu surfista na central, deu entulho no canal e no jornal deu a notícia que no cofre da polícia muita prova se escondeu. Estranho, bizarro, tudo isso aconteceu inesperado. Normal só tem você e eu. Normal só tem você e eu. Normal só tem você e eu. Metaleiros no maraca japonês, na apoteose, caretice do panaque, overdose no esperto, tempestade no deserto, maremoto na piscina, e fifi na Palestina, bang bang no borel. Estranho, bizarro, tudo isso aconteceu inesperado. Normal só tem você e eu. Normal só tem você e eu. Normal só tem você e eu.
não tá pra peixe, jacaré, vai de canoa. Quando a banda não é boa, vai playback, tudo bem. Nessa vida sempre tem uma surpresa de emboscada. Muita carta foi marcada e muito jogo se perdeu. Estranho, bizarro, tudo isso aconteceu. Acredite ou não, inesperado. Normal, só tem você e eu. Normal, só tem você e eu. Normal, só tem você. Normal, só tem você e eu. Alguma coisa está fora da ordem. Porque normal você. Alguma coisa está fora de ordem. Acredite ou não. Badi, muito obrigada. Deixa o violão aí, volta pra cá. Eu acho que tem alguma coisa fora da ordem mesmo, né? Eu acho que a canção tem tudo a ver. Volta pra cá. Gente, que impressionante o dedilhar da nossa artista no violão, né? E também cantando junto, né? Então, toca o violão, canta com uma voz maravilhosa, interpreta em alguns momentos, ainda faz o quê com a boca? Ah, por favor, gente. Show. Show. Olha, Badi, eu chamei atenção para isso tudo porque o público às vezes não conhece muito a obra de um determinado artista brasileiro e que é muito premiado fora do Brasil, respeitado. Badi é de uma família de violonistas, não é isso? De músicos? Sim, com meus irmãos, Sérgio da Irassade, né, já tem mais de 50 anos de carreira e quando eu nasci eles já tocavam. Inclusive foi por conta deles que quando eu tinha 2 anos de idade eu vim morar no Rio de Janeiro para que eles estudassem violão aqui. E aí estava no meu DNA, com 14 eu comecei a tocar e até hoje o violão é meu parceiro em todos os momentos. Né? E você pediu para tocar para o seu pai? A princípio... Na verdade, quando a gente voltou a morar no interior de São Paulo, onde eu nasci, em São João da Boa Vista, meus irmãos ficaram aqui e eu fui com 14 anos, aí meu pai não tinha com quem tocar o seu bandolim, ele virou para mim, você gostaria de tocar comigo? Eu sim, porque passei a infância inteira com aquele pai babando pelos irmãos, né? Eu falei, agora eu quero também. E aí estava no sangue, foi uma sorte. Depois a voz entrou no trabalho e hoje eu me considero cantora, tanto quanto violonista, né? E você foi dar uma volta ao mundo para trazer para a gente esse livro super bonito, de uma pesquisa intensa e um show Exato. Que vem aí. Exato. Nesse show não foi fácil selecionar, né? Um show de 1 hora e pouco, 1h30 no máximo. Mas eu fui naqueles artistas que de uma certa forma eu escrevi, que estão no livro, mas que eu já gravei eles no passado, né? E também preparei algumas músicas especialmente para o show, para dar essa volta ao mundo, que nem eu aprendi a cantar em árabe, né? Que eu nunca tinha cantado, mas estou cantando. Aprendi a cantar uma música em africano, na língua da Angelique Kidjo. E assim eu canto, em espanhol, eu nunca tinha cantado também, mas eu canto a música da Camila Moreno. Então eu vim para dar essa volta completa no mundo em 14 músicas. 14 músicas, uma volta completa no mundo, um desafio. Muito, mas eu adoro o desafio, acho que a minha vida foi sempre assim, o desafio me motiva, na verdade. E no livro a gente tem crônicas. São crônicas que eu escrevi durante 1 ano, eu fui convidada para escrever para uma revista em São Paulo, no site deles, semanalmente. E aí eles falaram assim, escreve sobre o que você quiser. Então eu comecei a escrever sobre esses artistas que tinham me influenciado na vida, né? Só que aí, por 1 ano, né, eu escrevi, aí eu comecei a ter que pesquisar para continuar escrevendo. E daí, quando a ideia de lançar o livro aconteceu, eu não tinha essa volta, né, em artistas que cobrissem esse mundo todo. Então, eu fui pelo meu emotivo mesmo e experiências que eu tive com artistas viajando, né? Eu tenho quase 30 anos de carreira, então já viajei por esse mundo mais de, acho que quase 80 vezes, se não for por aí. Volto ao mundo em 80 dias, eu acho que é por 80 vezes. E dá um exemplo, por exemplo, de alguns que estão no livro e de histórias que você viveu. Por exemplo, há 30 anos atrás, quando eu descobri que o prazer de cantar, mas não somente de usar a voz
interpretando uma canção, mas explorando a voz como um instrumento, né? Então, nas minhas pesquisas, eu descobri um grupo que é de Tuva, que fica na Rússia, ali, esquina com a Mongólia. É um pueblo, praticamente, é muito pequeno, e tem um grupo lá que faz o canto difônico, que eles emitem um canto bem roots, assim, grave, uma coisa assim, e sai junto um apitinho que são os harmônicos da voz. Eles fazem isso da forma natural, porque é assim que fazem. A gente aqui tenta, eu aprendi a fazer, mas assim, não chega aos pés dos cantores de Tuva. E né, 30 anos atrás, aqueles caras já eram bem mais velhos e passou. Meu projeto de pesquisa daquela época ficou guardado. Aí, há poucos anos atrás, 5 anos atrás, eu fui pela primeira vez na China, em Xangai, para um festival de world music. E assim, Pudong, que é aquela praça onde tem os prédios mais modernos do mundo, com aqueles neons e tudo, o festival acontecia ali. E na minha noite, logo após a minha apresentação, estaria um grupo cantando música difônica. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou lá assistir, porque né, eu adoro isso, faz tempo que eu não estou envolvida com isso. Quando acabou minha parte, eu fui para a plateia, em pé, né, no meio dos chineses todos. Aí eles começaram, eu falei assim, cara, não é qualquer grupo, é aquele grupo, são aqueles caras velhinhos aqui fazendo. Gente, que emoção, E hein? na hora que isso começou, comecei a ficar, nossa, aí baixou, né, a luz, assim, chegou a noite e aqueles prédios moderníssimos acendendo aqueles neons e eles fazendo aquele canto primitivo. Aí eu conto essa experiência, por exemplo, no livro, aí depois eu explico quem eles são, por que eles fazem isso, etc. Você também canta o que eles fazem no show? No show tem uma música que eu exploro um pouquinho, sim. Você não pode mostrar pra gente como é isso? É muita demais gente? Olha, o pessoal fica sem graça, né? O meu apitinho é muito fraquinho, perto do que eles fazem. Olha, eu diria a você que eu achei o máximo o seu apitinho. Mas aí faz isso junto na música, aí o apitinho sobressai, você não sabe de onde que ele está saindo e tal. E no show você faz sozinha? O show tem a participação de um percussionista, baterista pernambucano, mas que mora em São Paulo, que é o Claudinho Santana. E a minha ideia é sempre que eu trago esse show, trazer um personagem que eu retrato no livro, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, eu chamei a Lucina, da Lula e Lucina. Eu falo sobre a dupla que me influenciou também esses 30 anos lá para trás. E a Lucina foi a minha primeira grande mestra na arte de tocar tambores. Então, assim, é um prazer poder tocar com a Lucina depois desses anos todos, subir no palco com uma mestra, né? E o Ney, quando eu escrevi o texto sobre o Ney Matogrosso, eu mandei para ele. E ele me respondeu, falando assim, nossa, Badi, nunca ninguém me chamou de vórtice. E eu fiz uma comparação do Ney, porque o Ney, ele é essa explosão no palco e ele é uma pessoa super reservada na vida pessoal dele, né? Então, eu faço uma comparação das leis da física, quando ele está em movimento e quando ele está em repouso. E eu passo muito desse princípio de procurar sempre um ângulo inusitado sobre os artistas que eu escrevo, né? Às vezes buscando como foi a infância deles e o que isso pode ter influenciado, ou a geografia do próprio, por exemplo, a Björk. Eu falo, né, a Björk é da Islândia, só que a Islândia é esse país no norte, no frio, né, no norte do mundo. No entanto, é um lugar cheio de termas, de fontes termais e de geysers, de água quente. E eu falo, a Björk não é um pouco assim? Tem essa coisa fria e, ao mesmo tempo, essa explosão de emoção quando ela faz seu canto. Badi, assim. e onde é que vai estar esse espetáculo aqui no Rio de Janeiro? Na Sala Baden, amanhã, às 8 horas da noite. E o livro está à venda? O livro está chegando nas livrarias e pode ser encontrado no site da editora, que é Pollen Livros. E também pode me escrever e a gente faz chegar o livro até quem tiver interesse, né, no badiassad.com. Ok. Badi Assad, eles ainda vão ouvir você cantar mais no final, né? Os nossos espectadores. Só uma coisa antes de entrar para o intervalo, você podia fazer de novo? Vamos lá, achei fantástico, né? Então vai lá. Vamos lá, antes do intervalo. Gente, né, não?
O Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, Camila Abreu. Kátia, ó, a prima da Badia, a Gia Sade, está marcando presença aqui nos comentários com vários elogios. Parabéns, linda, maravilhosa, poderosa. E aí eu separei um comentário aqui da Vivian, ela perguntando quanto tempo você ensaiou para sair essa performance incrível. Eita, foram várias fases da vida para eu chegar nisso, né? Mas, eu diria a vida toda. Tem que perseverar. Tem que perseverar, não foi assim de rapidinho. Pois é, gente, tem que se ter determinação, perseverar, acreditar, porque nem sempre as coisas acontecem rapidinho. E o nosso economista presente, o Gilberto, vai, acho que, tentar explicar para a gente mais ou menos o que nós estamos vivendo no país nesse momento e que, na nossa sensação, está demorando muito a passar. Essa greve tem 5 dias e a gente já está numa situação de desabastecimento geral nos mercados, gasolina, combustível, aeroportos, saúde. Gilberto, por que a gente chegou nessa situação? Olha, por várias razões. E a gente tem que separar em caixinhas. A primeira delas é que nós temos uma crise de petróleo. E essa crise, apesar de ter uma repercussão aqui no nosso bolso, no supermercado, na esquina, estamos desabastecidos, ela tem uma origem no exterior. Quer dizer, o petróleo, enquanto produto, ele encareceu. E encareceu por conta da mudança da política externa dos Estados Unidos. O atual presidente, ele mudou, por exemplo, a postura dos Estados Unidos em relação ao acordo de energia nuclear do Irã. Ele abandonou o acordo que era feito pelos chamados países ricos e isso faz com que o mundo passe a ter medo de alguma confusão no Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio é o principal local de extração de petróleo no mundo. O Irã é o segundo maior produtor mundial. Então, qualquer escaramuça, qualquer intervenção militar, qualquer estremecimento na região vai causar uma turbulência mundial por conta, ainda que seja um evento isolado, isso vai causar o desabastecimento ou quebrar a produção de petróleo. Qualquer ataque, um míssil que caia no Irã, acerta uma mina de exploração de petróleo. Então, esse é um motivo lá fora. O preço do petróleo está mais caro. Segundo motivo, que também tem a ver com o exterior, é que a política econômica dos Estados Unidos mudou. Está favorecendo um crescimento da economia e, por conta disso, nós, economistas, temos uma previsão de que os juros internos dos Estados Unidos serão elevados nos próximos meses. O que isso tem a ver com a nossa crise? O seguinte, por conta dessa política de elevação de juros, os investidores mundiais, eles tiram dinheiro dos outros países, entre esses países o Brasil, para buscar esses juros mais altos lá nos Estados Unidos e a proteção jurídica dos Estados Unidos. Isso determina desvalorização do real, valorização do dólar. Então você tem um efeito duplo que está na origem da crise que nós estamos vivendo. Produto petróleo mais caro lá fora e precisamos de mais reais para comprar a mesma coisa em dólar. Mais dólares, mais reais. E essa é a origem. Aqui dentro, nós temos uma política em que a Petrobras, apesar de ser uma grande produtora de petróleo, o petróleo que nós colhemos, que nós extraímos aqui no Brasil, ele é de qualidade inferior à qualidade internacional. Então, nessa relação de troca, nós temos que colocar dinheiro ou teríamos que produzir muito mais. Trocando em miúdos, a conta é negativa para o Brasil. Então, o Brasil tem que pagar para ter petróleo, apesar de termos o pré-sal, de todas as nossas riquezas. Então, essa conta petróleo, quem administra é a empresa Petrobras. E, nos últimos anos, o que aconteceu? Da Lava Jato para cá, ela vem numa política de recuperação. Isso faz com que, atualmente, a política de preços aumentou lá fora, aumenta aqui dentro. Como está aumentando lá fora todo dia, aqui dentro todo dia, nos últimos tempos, a Petrobras repassa na refinaria o quanto mais caro ela está comprando lá fora.
Para se ter uma ideia, nesse mês de maio, uma média de a cada 2 dias nós tivemos um aumento lá na Petrobras, de onde saem os caminhões com petróleo para distribuir para o país. Então isso, obviamente, causou uma grande insegurança, um grande descontentamento, e esse movimento que se iniciou através de uma categoria de transportadores, de caminhoneiros, que não são só caminhoneiros, tem empresas também por trás, que têm interesses econômicos juntos, mas foi um movimento que começou de maneira autônoma e que cresceu através das redes sociais e paralisou o país porque parou pontos chaves e isso gerou o desabastecimento. A produção não sai de onde tem que sair, não chega onde está o consumidor. Então não sai petróleo, não sai alimento, os supermercados ficam desabastecidos, os serviços ficam prejudicados porque não tem química para tratar a água, não tem produto hospitalar para fazer atendimento nos hospitais. Então você começa a ter uma reação em cadeia e uma reação que leva a essa situação que nós estamos vivendo nesse momento. Gilberto Braga, em relação às reivindicações dos caminhoneiros, é uma reivindicação porque a nossa realidade, ou seja, o que a gente sente no nosso bolso no dia a dia, é que tudo está mais caro em termos de combustível e aí aumentam os preços dos nossos ônibus ou dos nossos transportes e aí como encarece a carga, né, como eles têm que pagar mais, encarece tudo que a gente passa a comprar também. Não tem nenhuma maneira da Petrobras conseguir reverter um pouco isso, ou seja, não repassar todo o aumento que acontece lá fora para a gente que vive aqui uma outra realidade? Bom, essa é uma questão política e uma questão também econômica. Do ponto de vista econômico, o correto é que, se o custo do produto que eu revendo ficou mais caro para eu produzir, e se eu compro parte desse custo, ou seja, esse insumo vem de fora, o correto, do ponto de vista da conta, é que eu repasse, pelo menos, o que ele está custando para mim, para o consumidor final. Entretanto, nós temos uma situação em que, no passado, nós já tivemos o uso da Petrobras para reter esses aumentos, ou seja, para não ter interferência nos preços, na inflação, para não causar tanto desconforto e carestia para a sociedade brasileira, o governo, como principal acionista da Petrobras, que é uma empresa mista, parte do governo, parte é de acionistas, né, ela é listada na Bolsa de Valores, o governo mandou segurar os aumentos, ou seja, a política de preços era uma política controlada. Nesse momento, nós estamos vivendo um período de indefinição. Por quê? Porque a trégua que foi feita, o acordo que foi assinado e que está aí hoje valendo, pelo menos, uma tentativa de colocá-lo de pé, faz com que a Petrobras ela vai segurar, ela diminuiu os preços e ela sozinha vai arcar com essa diferença, ou seja, o prejuízo num primeiro momento, quem vai arcar é a Petrobras durante 15 dias. O governo anunciou que mais 15 dias, portanto, um mês, não vai ter aumento nos combustíveis, vai ser mantido nesse patamar mais baixo do acordo que foi feito. Isso significa que os outros 15 dias quem vai pagar é o governo brasileiro. Agora, o que nós não sabemos é depois de um mês o que vai acontecer. Pois é, você diz que quem vai pagar é o governo brasileiro. Gente, o governo brasileiro não vive dos nossos impostos? Esse é o ponto. Na verdade, quando o governo diz que vai pagar e quando ele desonera, tirando parte da cadeia produtiva, os tributos do petróleo, ele está aumentando na folha de pagamentos para outros setores da economia. Então, isso significa que a população é que vai pagar a conta no final, seja no petróleo mais caro, e aí lembrando não apenas o que você disse, é que o petróleo está presente em tudo. A base de distribuição no Brasil é rodoviária, então qualquer produto, mesmo aquele que não tenha petróleo na sua formulação, ele acaba que quando o petróleo aumenta, o frete aumenta, ele fica mais caro. Então, ou você paga no petróleo mais caro, ou você paga no desemprego, ou você paga porque o empresário não vai contratar porque o custo do funcionário vai ficar mais alto, porque a empresa vai diminuir a sua lucratividade, porque os encargos sociais foram elevados. Então, é o que nós chamamos em economia de cobertor curto.
tem que escolher onde você vai sentir frio. Agora, é no dedo do pé ou na orelha. Pois é, Gilberto Braga. Agora, como é que fica a gente em casa, né, no nosso dia a dia, com a economia desse jeito? Quer dizer, o que você diria, por exemplo, para alguém agora que vai no supermercado e não encontra mais o legume, não encontra mais a fruta, alguém que já não pode mais fazer determinado exame porque a clínica não está aberta, o hospital, porque já não tem o motorista que foi, ou o funcionário, ou então reduziu-se a frota de ônibus. O que dizer? Olha, esse acordo provisório, embora a gente não tenha certeza se ele vai ser duradouro e se vai de fato produzir efeitos no futuro, ele vai permitir a normalização a partir da semana que vem. Isso significa que também não é importante, ou não é interessante, melhor dizendo, para que os atores desse processo, que isso tudo fique paralisado por muito tempo, porque a economia para e todos perdem muito mais. Então, obviamente que esgarçar o tecido tem um limite até o ponto em que ele rasga e você perde o tecido. Então, você não consegue esticar indefinidamente. Uma hora, se for uma corda, ela se rompe. Então, a ideia é não deixar romper. Então, deve normalizar, e aí o conselho, se é que a gente pode dar para quem está assistindo, é não se desesperar. Só compre, só se submeta a pagar mais caro aquilo que é bastante essencial e indispensável para o seu uso. Agora, infelizmente, o brasileiro tem a tendência contrária, ou seja, achando que vai faltar, ele se submete a um preço extorsivo, porque isso, na verdade, você dobrar, triplicar o preço da batata, da cenoura, do tomate, ou mesmo do combustível, isso é praticamente uma extorsão que se faz em cima do cidadão comum e indefeso que está precisando daquele produto. Então, a sugestão é, espera, porque a tendência é que isso se normalize. Quando, hein, Gilberto? A partir de segunda-feira, acho que esse final de semana, inclusive com a entrada da Força Nacional, com o apoio das Forças Armadas, é bastante provável que o governo consiga ter demonstração em alguns pontos que servirão, digamos assim, para desanuviar o resto do país. Se entrar em uma ou duas refinarias onde há bloqueios e conseguir fazer com que essas refinarias saiam da situação de paralisia e haja uma normalização no fluxo de distribuição, isso praticamente vai quebrar o movimento a nível Brasil e a tendência é que nos outros locais o movimento se enfraqueça naturalmente. Então, é preciso também que o governo mostre pulso e haja de maneira determinada. Né? Até agora não agiu, tem tentado só conversar. Né? Então, é preciso uma demonstração utilizando as forças que tem, afinal de contas, as forças policiais existem exatamente para manter a ordem ou restabelecer a ordem. Agora, Gilberto Braga, fica aquela preocupação. Será que quando tudo isso voltar, pelo menos é o que a gente pensa, uma certa normalidade, será que os preços vão baixar ou a gente também vai chegar nos locais e aí aquele comerciante também achando que a greve ainda pode voltar, ele mantém tudo lá no alto? A gente faz o quê? Continua sem comprar, comprando pouquinho? Esse é o seu conselho? Ou seja, para forçar que isso baixe? É manter cautela, só comprar aquilo que precisa e só compre para estocar aquilo que você acha que está no preço justo. Essa é a recomendação até esperar passar esse período. Agora, é importante perceber que a única solução mais duradoura depois desse período de, digamos assim, de trégua, é se houver, e essa é a grande dúvida, uma diminuição da carga tributária sobre o petróleo. Então, hoje nós temos, por exemplo, os estados que cobram ICMS de 18% até 34% do preço dos combustíveis é representado por um imposto que vai para o governo do estado. Os estados estão praticamente quebrados, sem dinheiro para pagar o funcionalismo, os aposentados. Então, é preciso uma negociação, uma costura muito difícil, num ano eleitoral, fim de governo, em que falta dinheiro para tudo, para que esses governadores cedam e possam fazer algum acordo que seja bom para o país. O governo federal até tem demonstrado que pretende diminuir os tributos federais, mas o grande problema são os tributos dos estados, o ICMS.
Bom, gente, vou deixar vocês para fazerem mais perguntas para o economista Gilberto Braga. É um tema bastante difícil da gente tocar, porque quando a gente está numa situação de crise, é até difícil fazer isso que o Gilberto está dizendo, não compre, né? É uma coisa que a gente fica, às vezes, entre a cruz e a espada, né? Quer dizer, faz ou não faz. E a gente pode até perder os cabelos com isso, não é, Heloísa? Não é? Pode. Porque o estresse causa, sim, uma queda de cabelos. E a gente tem hoje a doutora Heloísa aqui com a gente, veio para falar sobre esse tema. Heloísa, não sobre esse tema, né, da crise que a gente fica estressado, mas sobre a calvície no geral. Boa tarde, Boa doutora. tarde. Isso que eu falei agora, o emocional pode causar mesmo, o estresse pode causar mesmo uma perda capilar? Pode. Pode por mais de um mecanismo. A queda de cabelos, ela faz parte da normalidade do ciclo do cabelo. Então, há uma queda normal, a vida inteira a gente perde cabelo. Mas determinados fatores podem fazer com que essa queda aumente bastante. No estresse, a gente pode ter mais de uma forma de queda. Pode haver uma dermatite do couro cabeludo, que é um fator local, causando uma queda maior. E pode também haver fatores sistêmicos por conta do próprio estresse, fazendo uma queda maior de cabelos. E isso acontece quando a gente tem estresse. Mas a gente também tem para a calvície o fator genético, não é isso? São coisas diferentes. A queda de cabelos aumentada é quando aumenta literalmente a taxa de queda. Mas quando eu tenho uma calvície, não necessariamente eu tenho um aumento de queda. Eu posso ter uma diminuição do fio. Então, há uma involução, muitas vezes, na calvície hereditária, ou como a gente chama alopecia androgenética, há uma involução do fio. Então, aquele cabelo que a gente tem, que é o pelo terminal, ele afina, ele fica mais fino e vai diminuindo em tamanho. Então, a isso a gente chama involução do fio, quando o cabelo volta a ser penugem. Então, a gente muitas vezes não vê queda. No calvo, no homem calvo ou na mulher que tem pouco cabelo, que é o padrão feminino de alopecia androgenética, o que a gente percebe quando conversa com a pessoa é que ela às vezes nem viu queda, ela só viu que os cabelos iam desaparecendo, iam diminuindo. Doutora Heloísa, quantos fios de cabelo a gente tem? Porque é até assustador pensar, né, o número de fios em geral. É incrível, a gente chega a ter mais, em determinada idade, uma faixa etária até 20, 25 anos, a gente chega a ter mais de 650 folículos que dão origem ao cabelo, né, de onde sai o cabelo. A gente chega a ter mais de 650 folículos por centímetro quadrado. E no couro cabeludo inteiro, a gente chega a ter entre 100 e 150 mil fios de cabelo. É muito cabelo. E quanto que a gente pode perder, por exemplo, por dia de fios de cabelo? A gente perde uma média de 100, 80 assim. Na verdade, a gente perde uma média de cabelos proporcional à quantidade que a gente tem. Quem tem pouco cabelo vai ter uma queda menor, quem tem muito cabelo vai ter uma queda maior, normal, né? Mas entre 80 e 100 fios é a média. Mesmo que a gente não veja, eles caem. Ou quando a gente penteia depois do banho, passa um pente ou na escova, normal sempre ter uma queda. E a importância, a influência dos hormônios, não é? Porque eu sei que a tireoide influencia nisso, não é? E os hormônios da mulher femininos, seja na gravidez, na menopausa, muda o cabelo. Muda. Muitas vezes as modificações hormonais normais da idade, como a puberdade ou a menopausa, chegam a mudar o que eu chamo de caráter do cabelo. O cabelo, de muito liso, ele pode passar a ser cacheado e vice-versa. Então, ele pode mudar de forma também. Na gravidez, muitas vezes, em algumas mulheres, há um aumento, uma diminuição da queda. Com isso, um aumento de cabelos durante a gravidez. Então, o cabelo fica um espetáculo, fica cheio. E depois da gravidez, muitas vezes há uma queda por uma inversão desse ciclo do cabelo, fazendo o que a gente chama de eflúvio telógeno. É uma quantidade maior de cabelos chegando na fase de queda. Então, isso muitas vezes acontece. Quanto aos hormônios na menopausa, a gente sabe hoje que praticamente todos nós vamos ter sempre uma senescência capilar, ou um envelhecimento do cabelo, onde o cabelo vai diminuir de espessura e vai afinando, né? E muitas vezes em quantidade também. Pergunta-se para qualquer mulher quantas voltas ela dá
num elástico, né, para prender o cabelo, e a maioria vai dizer com a idade que dá muito mais voltas no elástico, diminuiu bastante o cabelo. A maioria das pessoas tem essa queda, mas sem dúvida na menopausa a gente tem uma queda maior de cabelo, ou depois da menopausa. E a influência das tais escovas progressivas, ou então as escovas, ou então, não é tudo que é feito, as pinturas, as tinturas, as luzes, os reflexos? Esses procedimentos cosméticos dos cabelos costumam ter mais efeito nos cabelos mesmo do que no couro cabeludo. Quando eles são bem feitos, essas escovas progressivas eu não tenho muito o que falar delas, porque elas costumam ser feitas com formol. Estão proibidas quando tem formol, e quando não tem formol acabam usando alisantes. E acaba então fazendo um aumento reflexo da oleosidade do couro cabeludo, o que pode favorecer, pós-escova, a dermatite, que então faz cair mais cabelo. Então é indireto, mas pode fazer isso. Mas as tinturas, os reflexos, eles costumam ter um efeito mais no fio do cabelo, e não na queda ou no aumento de queda. E como fazer para a gente diminuir, por exemplo, a queda de cabelo? Isso eu pergunto de duas formas. A forma natural, aquilo que a gente pode fazer na casa da gente, com o que a gente tem, e também uma outra forma, aquela forma em que o próprio dermatologista aconselha. Na verdade, a queda de cabelos é normal. Quando a queda aumenta, quando há um aumento de queda de cabelos, é muito importante procurar o médico dermatologista. Não tem receitas caseiras. Por quê? Porque a gente vai ter que descobrir por que esse cabelo está caindo a mais. Existem causas externas, dermatológicas, causas internas, clínicas, hormonais, endocrinológicas, clínicas, tem de vários tipos. Você acabou de mencionar a tireoide. O hipertireoidismo e o hipotireoidismo causam queda de cabelo. Lúpus, doenças autoimunes, tem inúmeras condições clínicas que podem favorecer a queda de cabelos, e só um médico dermatologista está bem preparado para poder avaliar isso e fazer o tratamento adequado, seja ele sistêmico ou tópico. E as naturais, porque a gente sempre ouve falar aquela coisa, compra babosa, faz não sei o quê. Para queda eu não conheço nenhuma solução doméstica para o aumento de queda. Para queda normal, ela é normal, ela vai continuar existindo. Agora, para o cabelo ficar mais macio, aí eu acho que se usa babosa. Eu não conheço essas fórmulas caseiras. Eu acho que uma forma dentro de casa é a gente não se estressar, né? Se a gente conseguir diminuir o estresse, manter o couro cabeludo limpo, manter o couro cabeludo higienizado é uma coisa importante. E entender que a queda faz parte do ciclo normal do cabelo. Mas e quando diferenciar a queda normal da queda acentuada? Muitas vezes, a queda normal é aquela que a gente pouco percebe, mas já vi inúmeros casos de pessoas que tiveram determinados problemas que aumentaram a queda de cabelo e ficam com uma espécie de trauma, digamos assim, e passam a achar aquela queda normal excessiva. Então, eu acho que se você está achando que tem uma queda normal de cabelos, é importante você procurar um médico dermatologista, seja em serviços públicos ou não. Até porque, né, doutora Heloísa, o cabelo, ele tem uma importância enorme no psicológico da gente. Como pode um negócio desse, né? Às vezes, se a gente está mal, se o seu cabelo está melhor, nossa, parece que faz alguma coisa melhor na gente, né? Eu falo isso até no meu nome, mas acho que falo em nome de vocês também. Sem dúvida. Não é? Mas então a gente vai para o intervalo para ouvir mais comentários de vocês que estão em casa e perguntas, e dizendo o seguinte: o melhor mesmo é manter a calma, como disse aqui o nosso economista, manter a arte, não é isso? E manter o emocional no equilíbrio, aí não cai cabelo nenhum. É né? verdade. O Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, Camila Abreu. Olha, Cátia, separei aqui uma pergunta do Marcelo para o Gilberto. Ele diz: o Brasil produz petróleo de sobra, por que aqui para a população é tão caro e para os outros países como Bolívia e Paraguai sai por 1/3 do preço? São duas coisas diferentes. Primeiro, aqui é mais caro porque a carga tributária que o Brasil cobra é muito superior a desses países. Então, o preço final, ele leva a essa fatia que é muito maior. O petróleo que nós produzimos é de baixa qualidade
quando comparado, por exemplo, com o petróleo árabe. Então, apesar de nós termos muito subsolo, termos o pré-sal e termos ainda muitas reservas, somente agora, com esse preço mais caro, várias desses poços serão viáveis economicamente e isso no futuro vai ajudar a Petrobras. E por que para os outros países é mais barato? Apenas por causa dos impostos? Exatamente. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias entre os países emergentes do mundo. Então, nós aqui pagamos, em média, 35% de carga tributária na economia. Os outros países que foram citados são abaixo de 20%. Então, o produto sai muito mais barato para eles do que para nós. Tá certo. E eu separei aqui uma pergunta do Miguel Santiago para a doutora Heloísa. Ele pergunta, minha dermatologista receitou finasterida e a queda foi interrompida. Como rever o cabelo que eu já perdi? Existe essa possibilidade? Existe. A própria finasterida, ela costuma poder reverter aumentando a quantidade de cabelos. Ela não só para a queda de cabelos, a finasterida e outras medicações, aí depende da indicação para cada um, são remédios, tem que ser feitos com controle médico, tem efeitos colaterais possíveis, mas em alguns casos podem sim reverter e trazer de volta alguns dos cabelos. Bom, boa resposta. A gente hoje aqui, a doutora Heloísa estava elogiando aqui no intervalo, porque a gente tem muitas pessoas cacheadas no nosso programa hoje, não é isso? E uma das cacheadas é uma linda professora, Giovana Xavier, que tem um trabalho fantástico, realizou um catálogo chamado, vamos lá? Vamos. Mulheres... Intelectuais negras visíveis. Intelectuais negras visíveis. Gente, olha que importante essa palavra, visíveis. Como é que surgiu a ideia para você criar esse catálogo? Esse catálogo, por mais que o projeto editorial tenha sido concebido por mim, acho que pela minha trajetória como alguém que se formou como uma estudiosa de feminismo, da história das mulheres negras, ele também deriva de um pensamento coletivo que envolveu um grupo de mulheres negras e todas mulheres negras relacionadas à área da educação básica ou então da educação na universidade, de educação em movimentos sociais também. Então, e todas nós, na ocasião, organizadas no grupo Intelectuais Negras, que é o grupo que eu coordeno na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente tinha um desejo coletivo, que se materializou nesse catálogo, de conferir visibilidade ao que já existe, que é o pensamento e a produção de mulheres negras de diferentes áreas, né? Então, a ideia do visível é demarcar essas histórias que já existem, que já estão em curso e que não são contadas. São trajetórias que são silenciadas pela grande mídia, pelo grande mercado editorial. E aí tem a ver com discussões que aparecem muito em redes sociais, por exemplo, do quanto que representatividade importa. O catálogo tem um intento, ele foi pensado como um guia também, portfólio de profissionais negras. Então, a ideia é que o catálogo funcione como um material de referência para a contratação de mulheres negras de diferentes áreas de atuação. A gente começou com uma ideia de reunir 50 mulheres e, no final, o catálogo conta com a trajetória profissional de 181 intelectuais negras na primeira edição, né? A gente está trabalhando numa edição ampliada também. E para visibilizar não só as histórias, mas as próprias trajetórias profissionais em campos como direitos humanos, educação básica, intelectualidade pública, artes visuais. No caso das artes, por exemplo, é uma área que, num senso comum, não é associado ao pensamento e à trajetória de mulheres negras, né? Se eu quisesse ter acesso a esse catálogo, ou as empresas que quiserem ter acesso a esse catálogo, como fazer? Então, o catálogo está disponível para download gratuito no site do grupo www.intelectuaisnegras.com. Essa foi uma política também desse grupo de mulheres, da gente bancar essa publicação como uma publicação para download gratuito. A gente entendeu, na ocasião, que essa era uma forma também de praticar uma política de democratização de acesso a um conhecimento que é negado para a maioria da população brasileira. Então, toda e qualquer pessoa pode
acessar o catálogo. Até gera um movimento interessante, porque por mais que o intento seja um material de referência mais diretamente para o mercado profissional, também a gente tem informações que é um livro, que é uma publicação muito utilizada por professoras da educação básica para trabalhar a história de mulheres negras como conteúdo na sala de aula. É utilizado, porque o projeto gráfico é lindíssimo, né? A designer gráfica é a Maria Júlia Ferreira, é utilizado como uma referência para pensar a produção artística de mulheres negras, para visibilizar a produção literária. Então, você pode, assim, dar exemplos de mulheres que estão nesse catálogo? Posso. Diga. Com o maior prazer. A gente, assim, o catálogo tem um intento também de trabalhar com diferentes perspectivas de geração, de região. Então, por exemplo, tem intelectuais negras de todas as regiões do Brasil, em todas as áreas. É claro que tem áreas que tem mais do que outras. Tem, de fato, uma concentração no Sul e no Sudeste por uma série de razões. Mas, assim, você tem, por exemplo, no campo da literatura, você tem uma escritora que eu sou super fã, que é a Miriam Alves, que é autora de diversos livros, como, por exemplo, Bará, Na Trilha do Vento, Mulher Matriz, e que é uma das cofundadoras do movimento literário Quilomboje, que é um movimento de referência que existe há 40 anos em São Paulo. Você tem a Esmeralda Ribeiro também, que é outra literata fundadora do Quilomboje. No campo dos direitos humanos, você tem a advogada criminalista Deise Benedito, que hoje ocupa o cargo de perita da Presidência da República no mecanismo de combate, defesa e prevenção à tortura no Brasil. Você tem intelectuais públicas como a Laura Astrolábio, que é uma advogada incrível, que articula questões de gênero, raça e classe a direitos trabalhistas. Você tem médicas que atuam em medicina da família, como a Monique França. E um campo do catálogo que a gente achava super importante é o por exemplo, todos são, mas alguns também trazem uma ideia de problematizar o que é ser intelectual. Então, por exemplo, a gente bancou o campo de professoras da educação básica, que é uma categoria que normalmente não é pensada como de um mainstream intelectual, né? É pensada como alguém que transmite saberes que são produzidos na academia. Então, a gente também reivindica o sentido de autoria para diferentes áreas de conhecimento. Olha, Giovana, parabéns a você que trouxe essa categoria para o seu catálogo. Eu vi aqui todo mundo assim balançando a cabeça, porque, gente, as nossas professoras, aquelas que pegam as crianças no nosso Brasil, elas são absolutamente importantes. Uma classe muito valorizada nos países desenvolvidos, uma classe que tem um olhar sobre ela especial. Então, que bom que você trouxe essa categoria para o seu catálogo e deu a ela o que ela merece, né? Eu fiquei aqui até emocionada de ver você dizer isso. Eu falei assim, gente, palmas, né, para isso. Agora, Giovana, ainda há espaço para novos catálogos? Vocês ainda estão pensando em abrir para outros nomes? Essa foi uma grande, não vou dizer que foi a grande descoberta, porque a gente já sabia, mas se deparar com o catálogo, tem 181 intelectuais negras por limites de tempo, inclusive limites de recursos financeiros também, né? Foi uma obra que foi publicada a partir do investimento de quatro intelectuais públicos negros, a Djamila Ribeiro, filósofa, a jornalista Flávia Oliveira, o ator Lázaro Ramos e a dentista Márcia Alves, que contribuíram financeiramente para esse projeto. E aí a gente fez essa primeira versão de 181 intelectuais negras. Muitas mulheres, não gosto de usar a expressão ficaram de fora, porque elas estão ali também, mas muitas mulheres estão carinhosamente guardadas para as próximas edições ampliadas do catálogo. A gente poderia facilmente ter chegado a uma edição de 1.000, 2.000, 3.000, né? Eu acho que esse é um debate importante de se fazer na sociedade brasileira, porque não é uma questão que não existe, né? A inexistência é diferente da invisibilização. Uhum. E, Giovana Xavier, quem quiser entrar em contato com vocês, com o grupo de vocês, com você especificamente, como é que pode fazer?
O grupo, a gente tem o site www.intelectuaisnegras.com, tem também a página no Facebook, que eu aproveito e convido todo mundo para conhecer, Intelectuais Negras Escritas de Si. E no meu caso tem a minha rede no Instagram, que é o Preta Doutora, sem o U, que é uma brincadeira também. Uma provocação. Olha, adorei o termo que você usou, do carinhosamente guardadas. Bonito isso, não foi, gente? A gente pode levar isso para a vida da gente também, né? Quando a gente tem alguém ali que está carinhosamente guardado. Obrigada pela sua participação. Badi, vamos para o palco. Chegou o momento final. Vamos lá. Sem derrubar violão dessa vez. Ai, dá uma pena quando eu digo que chegou o momento final, mas chegou, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse programa de hoje. Muito obrigada a todos os nossos convidados. A gente termina aqui na TV com a Badi Assad, mas a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos no Facebook, quando a Camila vai fazer as perguntas de vocês e também trazer os comentários para os nossos convidados. A gente termina com a Badi desejando a todos um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Badi vai cantar o quê? Saudade, Verdade, Sorte, uma parceria com Pedro Luiz. Oba! Sorte para nós então, né? Pois é. Sorte para todo mundo, nós estamos precisando. Que a rara sabedoria dessas de viver com arte nos faça de parte a parte escolher sempre do bom. A atmosfera se cria, dia a dia ser mais forte. É bom pra forjar um norte, nunca sair do tom. Ei, oh, fute, saudade, verdade, sorte. Qual vinho que o tempo curte, que a vida nunca nos fute, saudade, verdade, sorte. Que a rara sabedoria dessas de viver com arte nos faça de parte a parte escolher sempre do bom. A atmosfera se cria, dia a dia ser mais forte. É bom pra forjar um norte, nunca sair do tom. Ei, oh, ei, oh, ei, 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 oh. Qual vinho que o tempo curte, que a vida nunca nos fute, saudade, verdade, sorte. Qual vinho que o tempo curte, que a vida nunca nos fute, saudade, verdade, sorte. Que a rara sabedoria dessas de viver com arte nos faça de parte a parte escolher sempre do bom. A atmosfera se cria, dia a dia ser mais forte. É bom pra forjar um norte, nunca sair do tom. Bonito. Olha, Badi, eu continuo dizendo que é um ponto alto, assim, a sua interpretação conjunta da voz, da interpretação, da face, do violão e a letra também, né? As letras que você cantou pra gente. Vamos deixar o violão aí, vamos voltar pra cá, que Camila Abreu deve estar com tanto comentário e pergunta. Pois é, estou realmente com muito comentário. Separei um aqui do Gabriel Menezes para a Badi. Ele pergunta, de todos os países que você conheceu e aprendeu sobre a música local, qual foi aquele que mais te impressionou? Ai, 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 ai. E agora? Que sinuca, hein? Que sinuca! Nossa Senhora. Olha, que eu tive presente, eu posso dizer, que nos Estados Unidos, viu? Porque lá eu conheci muitas pessoas do mundo quando eu morei nos Estados Unidos, né? Conheci africanos, conheci europeus, conheci ingleses. Então, acho por conta desse caráter, assim. Desse caldeirão Desse de caldeirão pessoas cultural, diferentes. né? Exato. Camila?
E aí, eu separei aqui também para a Giovana, a Luciene comentou: parabéns, Giovana, belo trabalho. E a Jussara fez uma pergunta, como a internet contribuiu para o seu trabalho? Ai, nossa, super, porque primeiro que o catálogo é virtual, né? Ele é um material que a gente acessa virtualmente, e porque, na verdade, toda essa trajetória a possibilidade de reunir 181 intelectuais negras está muito ligado à divulgação das histórias e trajetórias dessas mulheres nas redes sociais, ou seja, a apropriação dessas próprias 181 intelectuais negras da sua autoria nas redes sociais, seja para divulgar o seu trabalho em áreas como, por exemplo, o afroempreendedorismo. Então, você tem mulheres com grifes de roupas, como a Tenka Dara, da Baobá Brasil, aqui no Rio, de bijuterias, a Aline Neumann, da Afrotique, e são todas mulheres muito ativas nas redes sociais. Então, também é um sentido de produção de conteúdo nas redes sociais que articula o fazer intelectual de mulheres negras com a inserção no mercado de trabalho. Então, rede social é fundamental, tanto para produzir quanto para consumir e para divulgar também. Para criar rede também, né? Isso. Camila, mais perguntas, comentários? Agora, várias perguntas, dúvidas sobre o cabelo. Separei algumas. A Valderez Maria Silva, ela pergunta: a seborréia do couro cabeludo aumenta com a idade? Não necessariamente. A seborréia do couro cabeludo está presente em todas as idades. Talvez o estresse aumente com a idade, e o estresse faz aumentar a dermatite seborreica ou a seborréia do couro cabeludo, que aumenta a queda de cabelos. Mas ela está presente em todas as idades. Certo. O Marcelo Físio perguntou se o fator alimentar também influi na queda. Diretamente, não. Indiretamente, sim. Uma boa nutrição, sem dúvida, faz um cabelo mais saudável, um couro cabeludo mais saudável. As dietas mais rigorosas, dietas que a gente chama de dietas exageradas, né, que cortam um determinado grupo de alimentos, por exemplo, ou que sejam hipoproteicas ou sem proteína, como às vezes a gente vê, elas causam muita queda de cabelos. Então, é indireto ou até diretamente, no caso das dietas. E se, quando tiver com uma queda um pouco mais acentuada, se eu quiser comer alguma coisa para ajudar a reduzir, existe? Proteína. Proteína? Proteína é sempre um bom começo. Tá certo. A Selma de Nilópolis, aqui do Rio, ela pergunta: meu couro cabeludo coça muito desde que eu entrei na menopausa. Tem algo que eu possa fazer para amenizar? Procurar um dermatologista. Porque várias causas podem causar coceira de couro cabeludo. Algumas delas precisam de um tratamento médico. Tá. E a Cleimar de Fátima Mendes pergunta: reposição hormonal melhora a queda do cabelo? Costuma melhorar. Costuma melhorar porque quando a reposição hormonal traz o organismo de volta para o seu equilíbrio, né? Ou deveria. E a reposição hormonal, então, vai trazer todas as coisas para o lugar e o cabelo para de cair tanto. Tá certo. Mais alguma coisa, Camila? Não, pode. A Camila estava fazendo essa série de perguntas aqui para a doutora e teve uma pergunta que o Gilberto Braga fez no intervalo que eu acho que tem que repetir para a doutora. Gilberto, era uma curiosidade sua sobre o cabelo. Eu acho que tem que fazer de novo. Fala aí. Foi no intervalo, então vocês não viram. A gente perguntei aqui no intervalo porque, pelo menos a percepção popular, que os homens, talvez por terem cabelos na média mais curtos que os das mulheres, têm o hábito de lavar o cabelo todo dia. E as mulheres, pelo menos, nem sempre lavam o cabelo todo dia ou não lavavam. Eu perguntei se isso tinha alguma interferência em relação à longevidade dos cabelos, se interferia ou não em cair ou manter os cabelos, se tem alguma recomendação, se é bom lavar todo dia ou não. Isso é uma pergunta interessante. É interessante como o couro cabeludo se adapta aos hábitos da pessoa. Então, se eu lavar todos os dias, se eu não lavar um determinado dia, isso vai fazer falta. Eu vou sentir o couro cabeludo muito oleoso. Mas se eu lavar uma vez só por semana, o couro cabeludo se adapta. Talvez eu passe 3 meses com o couro cabeludo muito oleoso, depois ele se ajeita. Então, tem muito a ver com o hábito de cada um.
Eu acho que hoje as mulheres lavam mais o couro cabeludo do que foi no passado, mas ainda vejo muitas mulheres que lavam uma vez só por semana. E até às vezes de 15 em 15 dias, o que torna até mais difícil cuidar da pele do couro cabeludo. Mas não há uma regra em relação a isso, há uma adaptação do couro cabeludo. Na linha das perguntas populares, vários amigos meus da minha faixa etária, já com entradas, começando a calvície, dizem que tem uma época certa para cortar o cabelo, que é na lua crescente. Isso influi ou é quem diz? Eu não sei responder. Cientificamente eu não sei existe... responder. Cientificamente não há evidências. Há, sim, essa crendice, mas não há evidências científicas de que o ciclo da lua possa interferir no crescimento dos cabelos. Mas eu só corto ou na lua cheia ou na lua crescente. Aí eu vou responder, não creio em bruxas, porque lasai, lasai. Claro. A lua é soberana, a lua é soberana. Agora, doutora Heloísa, o cabelo tem uma força realmente espetacular que a gente nem sabe? O filme com Sansão, né, da Dalila, ele é uma realidade? Eu acho que sim. Eu acho que quando você priva uma pessoa dos seus cabelos, ela fica desnorteada. Eu acho que se não for por opção, porque hoje as pessoas raspam o cabelo por opção, eu acho que quando a pessoa perde os cabelos, ela fica muito, muito afetada emocionalmente. Tem uma importância capital. É certo dizer que, porque a nossa história está no cabelo, né? Por conta dos DNAs e tudo. Porque assim, teve um momento da minha vida que eu quis mudar tudo. Entrei no cabeleireiro assim, corta. Meu cabelo era enorme. Foi de um dia para o outro. Falei, corta, vida nova. E isso é uma verdade. É uma verdade, porque na hora que você muda o seu layout, o cabelo emoldura você. Então, na hora que você muda completamente a sua figura e o cabelo personaliza isso, você sente até mais força para dar a virada na sua vida que você está precisando naquele momento. Acho que faz sentido, sim. Então tem a ver com a força, né? Pois é, Gilberto Braga, eu acho que os brasileiros todos vão ter que sair daqui correndo e cortar o cabelo. O que você acha? Eu acho que pode ser uma medida econômica. Vai diminuir o shampoo. Vai elevar o preço dos cortes. É verdade, Gilberto, não tinha pensado nesse prisma. Vai se gastar menos produtos, não é? Vamos dar uma contribuição, né? Diminuir a crise. Gilberto, a gente está brincando e que bom, mas a gente precisa dar uma leveza também, né? Porque senão fica tudo muito duro. Mas, Gilberto, até falando nisso que a gente estava falando e todos nós, até quando a gente ainda vai perdurar nisso, hein, Gilberto? Porque o Brasil, a gente está cansando, né? As pessoas estão irritadas, nervosas, e quando a gente pensa que alguma coisa vai dar uma arejada, vem, opa, muda de novo o cenário. Eu acho que o governo criou uma crise para o colo dele, né? Porque se ele tivesse sido um pouco mais hábil e tivesse percebido aonde poderia chegar esse movimento, ele teria agido antes. E nós estamos num ano difícil, um ano eleitoral, ninguém sabe quem vai ser o presidente da República, ninguém sabe qual vai ser a política econômica a partir de 1º de janeiro de 2019, ninguém sabe quem vai ser o ministro da Fazenda. Então, nós tínhamos uma economia que, diferentemente das outras, praticamente todas as eleições presidenciais que antecederam a essa, em que ela era o centro das atenções. Muito se decidiu de eleição no Brasil pela questão da melhoria ou não da qualidade de vida, pela geração ou não de emprego, pela maior ou menor oportunidade que se promovia para a população. E nessa eleição, a gente estava, até este momento, concentrado em cima da ética, de passar o país a limpo, de livrar o país dos políticos corruptos. Então, a gente tinha uma outra centralização. E o governo estava comemorando ter terminado com uma recessão, ter virado o sinal para o positivo, e tínhamos uma economia que, se não está lá grande coisa, saímos da recessão, está crescendo, está começando lentamente a recuperar, taxa de juros mais baixas, pequenos indicadores ainda tímidos, mas começando a gerar algum tipo de emprego. Então, ele tinha algo para entregar na economia, e agora a economia virou um problema e certamente a gente não consegue enxergar o que vai acontecer nos próximos meses. Ainda é muito prematuro para dizer se o governo vai conseguir ter, no momento de enfraquecimento
em que o presidente Temer é muito mal avaliado, o governo não tem credibilidade, se vai ter força política para que o país se una, pelo menos os políticos, as forças políticas, para conseguir resolver essa questão. Tem muita gente apostando no quanto pior, melhor, até por conta de outubro, quando teremos eleições gerais. Gilberto Braga, eu agradeço a você, os seus esclarecimentos. A gente torce para o melhor. Nós, né, nós da população, a gente está torcendo por um Brasil sempre melhor, não é? Seja com a força dos nossos cabelos, não é isso, Luísa? Seja pela força do trabalho de uma moça como Giovana Xavier, que a gente viu aqui com o catálogo, seja pela arte belíssima da Badia Assad, sua voz que remete a gente não às alturas, seja com o lindo trabalho de uma jovem como a Camila Abreu, que dá esperança para a gente, não é? Que é essa garotada que está vindo aí, esses jovens que fazem com que a gente acredite. Pessoal, um excelente final de semana para vocês, com muita força, fé de que a gente vai conseguir mudar e sair dessa que a gente está agora também. Obrigada pela participação de vocês hoje e até segunda-feira.